Delas Podcast. Let it go. Ai, fiquei adulto, agora tenho boletos, aluguel, família, almoço e janta pra bancar. Ai, eu não sou herdeira. Pois é a hora de buscar trabalho, a hora de procurar vagas, oportunidades, empregos, clientes. É sempre um constante pesadelo. E você vai passar por isso 1, 2, 3, quiçá 154 vezes na sua vida. Vai ter que aceitar. E quantas vagas arrombadas a gente vê por aí? Quantos processos seletivos torturantes a gente passa para conseguir uma chance? Se é que vamos conseguir. Um dia. Sei lá. E vamos aproveitar esse momento de esperança e felicidade tão característico do Papo Delas Podcast para desabafar juntos nesse episódio. Olá, ouvintes! Esse é o Papo Delas 65, Vagas Arrombadas. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. Olá, amigos e inimigos do Papo Delas, nós voltamos, sim, são 6 anos de Papo Delas, inacreditável, já passei dos 40, tô imaginando aqui 50, 60, 80 anos gravando isso. Que delicioso, como é bom fazer podcast para vocês, ouvintes, eu estou muito feliz. Aliás, é um episódio aqui para soltar uns desabafos, uns nervos, umas raivas. Então eu estou mais feliz ainda porque é o propósito desse podcast e vocês, ouvintes, ouvem por causa disso, tenho certeza. Esse é o Papo Delas 65, o principal do mês de julho de 2023. Vocês que estão ouvindo aí 20 anos, 30 anos depois, era assim esses dias, era assim que funcionava. Olá, Paty! Oi, meu amor, tudo bem? Ah, tudo ótimo. E por aí, como é que tá? Uma delícia. Melhor agora, gata. Só melhora, não é mesmo? Eu fico realmente muito espantada como a vida só melhora. Mas, voltando aqui, nós temos hoje, eu tô tão feliz, porque ele é bom de podcast, ele é bom de edição, ele é bom de papo, ele é bom de sotaque, ele é bom de esposa, ele é bom em vários setores da vida e agora está aqui no Papo Delas de volta. Seja bem-vindo, Léo Mogli. Olá, pessoal. Eu acho que esse tempo aqui, esse julho, é pra combinar o tempo que eu passei na geladeira, né? Porra. Pois é, você já participou do Papo Delas e sabe em que episódio? Então, eu duvidava que eu tinha participado do Papo Delas. Uma vez eu tava conversando com a Priscila e eu falei assim, putz, eu acho que eu nunca fui pro Papo Delas, né? Aí ela, foi sim, inclusive você já foi em 2 episódios. Eu, é mesmo? Eu lembro que você fez com o Carnaval de 2019 com a gente. Nossa, isso foi há tanto tempo, foi antes até de um evento chamado Pandemia. Foi antes do fim do mundo. Exatamente, antes do fim do mundo, a gente gravou um episódio sobre Carnaval, tinha que ter aqui 2 cariocas pra falar de Carnaval e eu pra estragar tudo. Então, foi um episódio número 19. Confiram aí, ouvintes, tá no feed, totalmente de graça. Eu adoro podcaster que fala isso hoje em dia. Totalmente de graça pra você. Fiquem à vontade pra ouvir o episódio 19, pra você ouvir como é que a gente era diferente antes do fim do mundo. Alegre. A gente beirava a alegria. Mentira, eu não, mas a Patsy mais. Eu era mais alegre, eu não tinha noção Eu não tinha noção de nada. E é uma coisa que você talvez não lembre. Em 2017, no nosso primeiro ano, Mogli, nós fizemos um episódio chamado Feliz Aniversário, em que a gente fala sobre aniversários. E eu estou do time de que odeia aniversários. E a Patsy está no time de que ama aniversários. Amo, ainda amo. Mesmo depois de eu ter morrido um pouco por dentro. Olha lá, e você participou por um depoimento ali, falando do aniversário. É o episódio 6, olha só. Nossa, eu nem lembrava Há disso. 60 episódios atrás. Tá, porra, eu gravava com aquele headset que descia o microfoninho aqui do lado da cara. Gravávamos todos de LX3000. Nossa. Isso é esse mesmo.
Aquele que era kit básico do podcaster, né? Podcaster iniciante tinha que ter o LX3000. E você, ouvinte, se é curioso para saber como é que foi o primeiro ano, esse primeiro ano a gente gravou primeiro num portal, depois veio aqui para o nosso site, em 2017. Esse episódio é interessante para saber como é que foi feita ali. A edição já estava misturada, eu e o Bergs, eu estava aprendendo, o Bergs ainda editava. Comecei com a mania de fazer um circo de Soleil na edição, cheio de efeitos, cheio de brincadeirinhas, aprendendo. Nossa, é verdade. Era legal ver essa época aí, como é que a gente fazia podcast, porque era uma época que eu tinha certeza absoluta que isso era transitório, sabe? Enquanto eu não conseguir nada melhor, eu vou fazendo isso aqui. Mas você sabe o que é engraçado? Eu lembro que eu tava uma vez num engarrafamento, e aí eu tava dando feedback pra você sobre edições, né? Sobre algumas coisas das edições do Papo Delas. E eu te falei a respeito disso, que brincar com efeitos e coisas que a gente coloca na edição é muito porque a gente tá aprendendo e a gente precisa botar essa criatividade pra fora. E é importante pra poder, até mais na frente, a gente amadurecer e falar assim, ok, aqui não é o momento de fazer isso. Isso. Mas é porque quando você tá aprendendo, você fala, será que eu consigo encaixar isso aqui? Aí você consegue, você fica mal feliz. Aí você fala, vou deixar. Sim. Aí você fica, será que eu consigo colocar isso aqui? Consegui? Nossa, vai ficar. Aí quando você vai ver, tá uma apresentação. Aquele programa do Pânico antigamente ficava põe, plé, pum, tudo cheio de memes e coisa, ficava aquilo. E tá tudo bem, porque era o começo, era divertidinho. Eu gostava muito quando a gente tinha tempo de fazer sketches, fazia coisinha. Na época era bem legal. Saudades da juventude, viu? Não, e assim, em 2017, a gente tava num momento em que isso tudo aqui era mato. E a gente começava a fazer podcast sem ter um formato definido. E ele ia ganhando a cara e o modelo com o passar do tempo. Não era uma coisa que, igual acontece hoje, que você tem que já sair profissional pra ele, sei lá, durar 10 episódios, por exemplo. Um gancho maravilhoso que nosso convidado deu, que fazem parte desse tema de vagas arrombadas do episódio de hoje, que é um júnior já tem que ter 10 anos de experiência. E ser profissional na área, ter trabalhado em 3 estúdios diferentes, experiência em programas e plugins que custam milhares de dólares. E eu acho muito curioso essas exigências para nossa área, Mogli. Isso foi muito específico, você tá bem, cafeína? Não, esse é o motivo do podcast. É uma terapia. Assim, ouvinte, você que ouviu a parte de plugins e programas, abre isso para qualquer profissão. Sempre vai ter alguma coisa, algum chamado que a pessoa vai exigir experiência, mas que você precisa ser jovem. Tipo, você precisa ter 10 anos de experiência, mas você precisa ter 22 anos. Aí tu começa a pensar assim, 10 anos de experiência, ou isso foi um trabalho infantil, escravo. Ou se contar vidas passadas, talvez eu possa ter. A área de TI, por exemplo, você vê iniciantes tendo que ter 5, 6 certificados. Cara, mas isso é bizarro. Não, e assim, a galera, acho que eles partem do princípio de que muita gente de TI começou programando em casa de zoa, né? Isso deve contar anos de experiência. Porque não é possível. Criança, não pense bem. Programo desde os 11 anos. Mas assim, eu vou te falar, eu tenho uns amigos que são de TI e é meio que uma zona essa porra. Porque tu só diz que faz e na hora tu se vira assim. Ainda mais agora com o advento de chatbot. Eu conheço uma galera aí que, tá terceirizando muita codação aí. Eu tenho uma teoria do TI de que eles inventam siglas. Que não existe aquelas coisas. Porque eu conheço gente, inclusive cônjuge aqui, que tem 20 anos de formado, 20 anos de experiência em um monte de coisa, amigos que eu conheci na vida, que eu mando uma vaga e falo assim, pelo amor de Deus, o que tá escrito aqui? Ele fala, não faço ideia. Metade dessas coisas aí eu nunca ouvi falar. Eu falei, eles estão inventando essas siglas, essas palavras, isso não existe, não é possível. Bate com a cara no teclado, aperta 3 números e fala, essa versão 3.2. Pois é, eu lembro, porque eu vim do direito, né? As vagas de direito de estágio eram bem simples na época. Há 20 anos
era bem simples. Você precisava ter o mínimo ali, você precisa fazer peças processuais. Eu tô no 3º ano da faculdade, eu sei peças processuais. Ok, você estuda lá um dia, você entende como é que é. Mas quando começou a ser para emprego, e não emprego de advogado, não, emprego para assistente jurídico, auxiliar, para emprego ainda iniciante, né? Aí começou a ter umas coisas muito estranhas, do tipo cronometragem de processo. Eu lembro que eu entrei numa vaga, entrei no processo seletivo, não na vaga, que contabilizava mínimo de 42 processos em execução. Aí você falou, que porra é essa? Não, você tem que pelo menos ter passado por 42 processos, seguido e acompanhado esses 42 processos na sua vida para entrar aqui. Mas como é que tu comprova isso? Como é que eu provo isso? Essa é a pergunta. Como é que eu provo isso? Eles vão tacar teu nome no Jus Brasil, será? Então, mas eu como auxiliar, eu não tenho nome como advogado no processo, né? Eita, é verdade. E aí, como é que eu provo isso? Eu não tenho como provar isso aqui que você faz. Você só diz que fez. Você inventa, né? É óbvio. É óbvio. Você pega o escritório que você estagiou e fala assim, olha, tem um cliente que tem 3.040 processos por mês e tal, acompanhar. É isso, você inventa. E eu achava isso tão hipócrita, porque todo mundo inventava, quem ouvia sabia, quem falava sabia. Qual é a intenção disso? Nenhuma, né? É fazer a curadoria, Cafeína. O advogado, ele tem que ser, antes de mais nada, cínico. Também. É, pra ver se você mente bem, né? É o teste de cinismo. Mente bem o suficiente? Então tá É bom. o teste de mentira. Eu lembro que uma vez eu tava fazendo o curso de inglês e eu tava trocando ideia com uma professora. E a professora, ela se candidatou, né, pra uma vaga... mais ou menos uns 30 anos atrás, já ali nos anos 80, final dos anos 80 e início dos anos 90, tinha uma vaga pra ser secretária. Eu não me lembro exatamente se era um escritório de advocacia ou o que era exatamente, mas na vaga exigia que tivesse inglês fluente. Ela tinha um inglês fluente, beleza. E aí o que acontece? Quando você antigamente pedia inglês fluente numa vaga, na hora da entrevista, você não fala em português. Por quê? Se é inglês fluente, você já tem que chegar a ponto de bala. Então, na entrevista, ela começou a falar inglês e pá. E o cara, que era o dono do escritório, não tava entendendo nada. Aí ele fala assim, para. O que tá acontecendo? Ela, mas a vaga não é pra secretária com inglês fluente? Eu tô aqui falando. Aí ele, não, faz o seguinte, vai pra casa, a gente vai marcar depois e a gente combina depois e você volta aqui. Resumo, o cara, ele tava pedindo, ele tava com um critério que ele não necessariamente queria ser atendido, ele só queria ter... Ele não sabia avaliar o critério que ele estava exigindo. Também. Ah, mas isso é comum, porque se ele não sabe, ele vai querer alguém que saiba pra fazer no lugar dele, né? Sim, mas eu acho que no caso era mais uma questão de... pra se exibir, assim, ou pra... Sabe aquela vaga que você cria, mas que você não quer encontrar um candidato? Uhum. Eu acho que é um pouco disso. Eu já passei por isso no pacote Office. Eu lembro que na entrevista, fala assim, você tem um pacote Office completo? Quando você fala isso, o que você pensa? É o Excel e Word, né? Uhum. Você fala, sim. Uhum. Tem um curso, sempre fala, tem um curso. Tenho, sim. Você entende do Axis? Ah, não. Não, esse aí não. Aí sabe quando você Aí vem não. uma tela azul, você faz pum? Sei nem o que é isso, parceiro. Eu falei, é um banco de dados. Aí eu falei, não, sim, eu tenho noção, mas eu nunca trabalhei com Axis e tal. Aí a moça me perguntou assim, só me dá um resumo, o Axis serve pra quê? Eu falei, que eu sei, é um banco de dados, mas é usado em outra área, na nossa área de direito não se usa muito e tal. Ela falou, não, é que a gente precisa de alguém que saiba o que é, pelo menos. É porque a gente usa... Ela, não. Como assim? Não entendi, então. Aí ela falou, não, mas você tem que saber o que é. E ficou aquela conversa de maluco, mas você tem que saber o que é. E eu, então, tudo bem, eu posso, sem problemas. Acho que 1, 2 dias eu usando, eu vou entender. Não, mas a gente não usa, não precisa. Que pariu. E aí eu me fixo, eu não lembro nada daquela vaga, mas eu lembro da mulher discutindo comigo sobre Axis. E claramente ela não sabia o que era. E ela tava tentando tirar de mim o que era. Pra ver se você, na entrevista,
explicava pra ela. Estranhíssimo. Foi uma das coisas. Eu passei com tanta coisa estranhíssima, nós vamos falar muitos aqui. Mas eu queria primeiro, eu já falei aqui nas áreas. Na área da gente aqui, Mogli, eu queria ouvir um pouquinho se você tem alguma coisa dessa que você passou na nutrição, Patsy. Porque eu aqui de fora, tá? Bem de fora, bem tiazona, fico imaginando uma entrevista pra você trabalhar em nutrição, do tipo, o que você acha do aspartame? Sabe, umas perguntas assim? Cara, assim, as entrevistas que eu fiz, elas foram muito papum, bate-bola, jogo rápido. Tipo, o que tu fez, onde você se formou, o que você já trabalhou com que público. Graças a Deus eu nunca passei por perrengue assim na nutrição. Agora, dando aula, eu tive que dançar. Dançar na entrevista? Não, depois de contratada, no Open House. Ah, eu lembrei. Você viu que saiu essa semana da empresa que divulgou que se o funcionário fizesse uma dancinha, ele ganhava 15 minutos a mais de almoço? Ai, isso eu achei um absurdo. Então, Cafeína, você que é dessa área, talvez você saiba, mas... Da dança. Não, do direito. Mas isso aí não dá processo? Dá. Claro que dá. Claro. Eu trabalhei no escritório que era o escritório trabalhista do McDonald's. Eita! Você imaginar a quantidade de processos por constrangimento trabalhista que tinha no McDonald's, que você não podia rir? Que você tava lá falando assim, imagina, isso aqui faz parte do trabalho, super tranquilo. Não, mas eu fui obrigada a lavar o banheiro vestido de Ronald. Aí, não, mas... É o quê? Coisas não, gente, assim. Calma. Nossa! Como assim? Não, porque o Ronald, por exemplo, eles se vestiam daqueles personagens da turma, né? Uhum. Pra festinha de aniversários que tinha dentro dos McDonald's. Só que eles continuavam com a função original deles enquanto isso. Então, quem fritava hambúrguer tinha que continuar fazendo isso, tinha que alternar essa função. E o cara que era da limpeza, ele tinha que continuar limpando vestido de Ronald. Tadinho. Eu gostei do tadinho da Patrícia. Não, gente. E assim, por exemplo, eu tô dando um exemplo de 3 mil por mês que tinha no Brasil, assim. E aí o cara sofria bullying, o pessoal tirava sarro e tal, não sei o quê, e aí ele processou. Isso acontece direto. Agora a dancinha, pra ganhar alguma coisa, é claro que você pode processar. É um constrangimento. Tu faz o seguinte, tu vai dançando todos os dias, ganha esse tempo todo de almoço e processa o chefe, ganha dinheiro. Esse tempo todo. Até que você pode almoçar pro resto da vida. Aham, vai viver almoçando. E dançando. Exatamente. E ganhando dinheiro do chefe. Mas você dançou na sua trabalhando. Então fazia parte da função. Tecnicamente. Não fazia parte da função no contrato. Sem querer entrar na parte filosófica do assunto aqui, mas vocês não acham também que muito disso, dessas questões dessas vagas, vem também de uma criação onde os nossos pais passaram pra gente que, assim, a gente precisa trabalhar, não importa no que, porque trabalhar dignifica e pipipi, popopó, essas coisas assim, meio que, olha, tu tem que estar trabalhando, não importa com o quê. Assim, principalmente a minha geração e meus pais, cada vez que eu saía de emprego é porque eu não aguentei. É que nem relacionamento também, né? Porque não me aguentaram. A culpa era sempre minha. Por quê? Porque eles foram criados e passaram por isso de que você tem que aguentar, porque você tem que trabalhar, você tem que estar ali. Você não pode... Tanto que a geração Z hoje é chamada de mole. Sim. É chamada de fraca, né? Por toda a geração, porque eles não aguentam. E realmente, eu trabalhei ultimamente em coordenação de grupos jovens, né? De geração Z, e algumas coisas, pra mim, eu me vejo muito minha mãe já. Assim. Porque aí eu tenho que me segurar um pouco, falando, não, é diferente e tal. Porque tudo, gostaria que você não falasse assim que me magoa. Eu falei, não, só tô perguntando se tá pronto. Então, assim, tudo hoje em dia já é mais pisar em ovos, já é diferente, né? E aí, essa geração tem uma coisa que a geração dos nossos pais nunca tiveram, que é o atrativo, que eu não sei de onde tiraram isso, agora vem a tia Neide. De ser maravilhoso o trabalho. E nunca é. Quanto mais o trabalho se vende como maravilhoso, pior ele é. Quanto mais ele quer que tu fique lá dentro,
Ah, exato, porque é o seguinte, aqui é maravilhoso, você não vai querer sair daqui. Até porque você não vai poder, provavelmente. Temos parquinho, temos geladeiras com Heineken, temos Yakult de graça, temos ping-pong, Open pipoca. open, open pipoca. Essa do Open Pipoca que vimos hoje, Paty, é maravilhoso. Não, na moral. Open Pipoca, um dos benefícios que vimos hoje é você vai poder tocar a sua playlist para os seus colegas no Spotify. Que merda. Temos puffs para você pernoitar, sabe? Para você pernoitar. Ou seja, fica subentendido que você vai virar a noite trabalhando. Porra, pra pernoitar num puff. Temos salas com Netflix e PlayStation 5. Não, assim, eu tenho um amigo que ele tá em Portugal e, assim, ele tá num ótimo trabalho, porque o trabalho dele tem tudo isso e ele trabalha remotamente. Então, a galera do trabalho marca, tipo, 1, 2 vezes no mês pra ir pra empresa Só brincar. pra fazer happy hour. Pra só brincar. Tipo... É o clube, né? Não, é basicamente, porque ele falou assim, cara, quando eu quero ser produtivo, eu prefiro ficar em casa, porque, tipo, eles marcam geralmente numa sexta-feira. Não tem como eu ir pra lá, eu já tentei sentar, começar a trabalhar, mas, porra, nego abre uma cerveja, começa a bater papo comigo do lado, como que eu vou me concentrar no meu trabalho? Você sabe que eu sou da região do Grande ABC? E nos anos 80, o Grande ABC aqui em São Paulo era conhecido como a Detroit brasileira, né? Tinha todas as montadoras. Porque tinha muitos assaltos. Também. Os imóveis estavam desvalorizados? Mas era o berço das fábricas e montadoras e sindicatos no Brasil, eram todos ali no Grande ABC, São Bernardo do Campo e tal. E o que acontecia? Todas essas fábricas grandes, indústrias grandes, tinham, e até hoje, agora está sendo leiloado um monte ali, mas seus clubes de campo. Então, aqueles clubes de campo, todos os empregados, que eram milhares, a Auto Latina, a Ford, a GM, a Wolf, todos tinham de 2.000 a 6.000 funcionários, assim, sempre foi gigantesco. Todos tinham direito a esse clube de campo, que tinha piscina, churrasqueiras, parques, tinha toda essa brinquedoteca, de uma forma mais roots, anos 80, né? E que você tinha direito a ir aos finais de semana. Eu fui em muitos, pais dos meus colegas trabalhavam lá, me levavam e tal. Meus pais se conheceram numa fábrica e eu, criança, frequentava esses lugares. Era muito legal para a família. Era muito legal mesmo, era um benefício muito legal. E para eles isso era o que bastava, né? Tipo, eu tenho o meu trabalho, onde eu trabalho de verdade durante a semana. E aos sábados e domingo eu tenho um clube pra levar minha família. Isso era legal. Eu sei que parece meio arcaico e tal. Aí, hoje em dia, eu falo assim, eu quero distância do pessoal do trabalho, né? Imagina que eu passo a semana inteira e aí eu vou me divertir com eles no final de semana. Deus me livre. Mas, engraçado que naquela época era uma comunidade mesmo. As pessoas iam. Mas eu acho que tem uma diferença aí muito grande. A gente, hoje, vive num sistema, né? Tudo bem, antigamente era o capitalismo e agora é o capitalismo. Exato. O sistema capitalista, ele da década de 80 para cá, ele mudou, não só da década de 80, mas ele vem se tornando cada vez mais agressivo e cada vez o trabalhador vai perdendo o poder de compra. Isso faz com que você fique desanimado com o seu trabalho. Você... Tipo, vai pra lá, você não consegue comprar as coisas que você quer, comprar as coisas que você precisa, comprar as coisas que você quer e não precisa, né? Porque também essa é a parte importantíssima do trabalho. E isso vai gerando um sentimento de revolta a partir do momento que você percebe que o teu empregador, ele não te enxerga como alguém que é parte do processo. Embora exista todo aquele discurso que te chame de colaborador, eu odeio quando alguém usa o termo colaborador, quando você sabe que no final das contas ele quer dizer que é trabalhador. Odeio o colaborador. Tem que usar, porque legalmente você não pode chamar de empregado, porque todo mundo é PJ. Sim. Não pode ser empregado. Né? Prestador de serviço, você fala prestador de serviço com horário fixo, com cargo, não, também não é. Então, inventaram a palavra colaborador para não ter problemas legais, na verdade. Sim. Sabe um outro termo que eu odeio?
ajudante do lar. Nossa. Sendo que a pessoa faz tudo. Eu acho melhor do que quase da família. Não, ela é uma empregada doméstica. Ela foi contratada para esse cargo. Ela está com a carteira assinada para cumprir esse cargo. É o cargo dela. Eu vi uma vaga chamando de esposa de aluguel. Ué, não tem o marido de aluguel? Mas aí eu acho que tem mais uma questão muito pior, que entra também a questão, às vezes, se não quase sempre, do racismo, né? Porque você vai remunerar mal, você vai querer que a pessoa faça milhares de coisas pra você, que você não tá afim de fazer, e você vai dizer que ela é da família e vai dar uma migalha pra que essa pessoa, que muitas vezes tem pouca perspectiva, se aceite e ache que tá sendo realmente acolhida pela família, pra você continuar tendo os seus mimos porque você, sei lá, não pode limpar a tua casa. E é curioso que, assim, é tão meio distante da realidade da gente aqui isso, que eu achava que isso era uma coisa anos 90 até, sabe? Uma coisa antiga. E cada vez mais a gente pesquisa na internet e vê que isso pipoca semanalmente que existe. Sim. Que é quase da família, mas não almoça na mesa com todo mundo. Manuel Carlos está transcendendo ainda. Dona Helena, cafezinho? Dona Helena. Essa Dona Helena é impressionante. A gente já tá passando muito rápido pelas coisas e contando poucas experiências pessoais aí. Mogli, você tem alguma, assim, que seja até fora, assim, da nossa edição? Porque a edição acho que também é um processo recente pra gente, né? Já teve outros processos aí, fico curiosa em saber. Já aconteceu, mas era muito mais porque eu queria, porque eu acreditava no projeto, que era, eu gravava 1 hora de edição, basicamente, e na época que eu tinha um computador muito ruim, e eu virava à noite editando, porque eu queria colocar no ar no dia seguinte. Era uma parada que, assim, eu poderia postergar, falar, não, vou levar mais tempo. Era. Mas também tinha uma pressão da galera que tava junto. Também tinha. Mas, assim, foi bem antes do galera do HAL, então foi uma parada... Na época que eu tava fazendo faculdade mesmo. Mas era punk que eu virava de sábado pra domingo, assim. Teve uma vez que foi muito emblemático que, geralmente, eu botava pra publicar 7 horas da manhã. E eu tava terminando de editar tudo 7 horas da manhã. Eu falei, hoje eu vou publicar atrasado, porque não tem como. Eu pirei nessa quando eu comecei a trabalhar para terceiros na edição, porque quando eu entrei como editora, e é óbvio, eu tava ali começando a oportunidade da minha vida, eu queria me destacar de alguma forma, mostrar que, olha, eu também sei fazer, né, aquela coisa natural. E eu tinha, assim, se eu tinha 5 dias úteis para entregar, eu virava à noite e entregava no dia seguinte. Porque eu queria ser essa pessoa, olha como eu tô indo bem. Só que é o seguinte, eu entrego no dia seguinte, 1 hora depois vem o próximo trabalho. Exato, cafeína. Aí tu garoteou bonito. Aí eu tenho mais 5 dias pra entregar. Eu entrego no dia seguinte, ou no mesmo dia. Não. 1 hora depois vem outro trabalho. Em 5 dias, eu fazia 5 episódios. E o meu colega, que ganhava o mesmo que eu, entregava o primeiro. E você, assim, é explorada? Ninguém tinha acesso ao que fazer o que do outro, quando eu entrei. Eu falei, nossa, esse trabalho é muito cansativo, como é que vocês aguentam? É muita coisa. Sei que. Assim, parecia que só eu tava muito nervosa, estressada. E aí, depois de 2, 3 meses, eu fui entender que eu tava, assim, voando. Eu tava fazendo 3 vezes mais que todo mundo e tal. Nossa, como eu sou boa, né? O pessoal já tava até te olhando estranho. Os colegas de trabalho. Nossa, como eu sou boa. Sou uma máquina, né? Sem dormir, exausta, cansada. Por que eu sou assim? Por que eu tô fazendo isso? É essa coisa da gente querer mostrar e querer entregar, e a pressão que vive isso. Olha, todo mundo ganhava a mesma coisa que eu. Mas sabe o que eu penso às vezes? Você é uma pessoa que se cobra muito, não é, cafeína? Muito. Em tudo na vida. Tudo. Então, isso faz com que você seja uma pessoa que vá querer cumprir os prazos e que vai querer fazer as coisas o mais rápido possível. Eu te entendo. Eu sou um pouco assim, e por eu ser um pouco assim, e assim, já ter tido um pouco de experiência, não só com a edição, mas com uma série de outras coisas, eu aprendi que é assim, você faz em 3 dias, beleza, te entrego em 5. E aí, você faz em 1 e aproveita o tempo que você tem pra descansar. Então, eu sou viciada, cada um tem sua brisa, né? Aham. A minha brisa, eu sou viciada no sentimento terminei. Mas então, você terminou... Você pode ficar 4 dias
curtindo a sua paz. Então, mas aí eu fui burra, né? Eu não ficava. Eu achava que eu tava enganando se eu fizesse isso, né? Ah, mas isso aí é aquele lance que todo mundo que entra com muito gás É. na empresa, inclusive, Patrícia, lembra do Renan assim que ele começou a trabalhar? Nossa, um grande beijo, Renan. Maravilhoso Beijo, Renan. você. Mas realmente, quando ele mudou de área, ele entrou, o bichinho, ele tava voando. Aí eu virei pra ele e falei assim, calma, cara. Ele, não, mas é porque eu vou fazer isso. Ele fazia tudo. Cara, toda a turma, ele fazia um desenho diferente no quadro pra receber a turma. Nesse nível. Eu virei pra ele e eu falei assim, meu amor, tão bonito ver você empolgado assim antes de você morrer por dentro. É tão bonito o começo, né? Cafeína, sabe aquela pessoa assim que, tipo, ele não vai defender a empresa, mas ele tá prestes a defender a empresa, assim? Sei. Ele era essa pessoa. Aí, tava eu, você e o Cadu, não era, Patrícia? A gente falou assim, a gente vai esperar. Você um dia vai falar mal do seu empregador. A gente falou assim, não, dá tempo ao tempo, até você morrer por dentro. 1 ano, Cafeína. Calma. Precisou só de um De ano. um ano, né? Eu tenho um colega desses também. Essa pessoa que eu falava assim, olha, 4 da tarde, não tem mais nada pra hoje. Beijo. Dava 5 minutos e falava, tá precisando de alguma coisa? E aí depois, com o tempo, a gente vai vendo que, não, você precisa do seu tempo até pra você fazer melhor o seu trabalho. Sim. Isso me lembrou uma conversa que eu tive com a Tata Finoto. Uma vez que estava falando porque ela trabalhou muito com publicidade, né? E aí, na publicidade, parece que em São Paulo é comum você sair com 1 hora depois do teu horário, 1, 2 horas, e o pessoal mandar piadinha pra você dizendo assim, vai sair cedo hoje? Não, você é mal visto se você sai no horário. Exato. Aí eu falei assim, cara, no Rio de Janeiro isso nunca daria certo. Porque o horário é 6 horas, quando desse 5h45, o cara já tava desligando o computador. Aí o cara liga assim, faltando 5 minutos. Pô, preciso que você faça esse acerto aqui. Ele vai falar, beleza, segunda-feira eu faço isso. Ah, não, isso é pra hoje. Não, cara, mas sabe o que acontece? Eu vou ligar o computador aqui, vai levar uns 10 minutos, e aí eu já vou ter passado do meu horário de trabalho. Então, na segunda-feira eu te entrego isso. Tanto é que não existe muita... E 6 horas a latinha já tá abrindo. Exato, cara. Não existe muita agência de publicidade no Rio de Janeiro. Na verdade, eu nem conheço uma no Rio de Janeiro. É porque o carioca, quando ele tá no seu local de aborígene, né? Ele não aceita esse tipo de coisa. O presencial, e eu oro muito, eu não sou religiosa, mas eu oro aos deuses do universo para que eu nunca mais volte. Mas o presencial, ele dá alguns chiliques na gente de constrangimento, de ser acompanhado e tal. Quando eu aprendi, pelo menos essa lição específica, no meu estágio, em que eu tinha conseguido finalmente entrar num escritório daqueles de sonho de filme, né? 2 andares na Paulista, as mulheres elegantes e tal. Todo mundo... Qual o nome do terninho? Todo mundo de tailleur. Tá, eu ia falar tule. No inverno paulistano, todo mundo de sobretudo e tal. E eu tinha conseguido, como estagiária, entrar ali. E eu falei, pronto, realizei meu sonho, não preciso nunca mais fazer nada, vou ficar aqui. E abracei essa oportunidade, assim, era o último ano da faculdade, com todos os dentes. Isso quis dizer o quê? Que eu chegava às 8 da manhã, eu entrava às 9, chegava às 8. Eu saía às 6. O meu horário era para sair às 6. Eu voltava do fórum às 6 horas e ficava até 7, 8 da noite. Aí você me pergunta como é que eu fazia a faculdade? Reprovei no 5º ano. Eita. Por falta. E aí não contei no escritório que tinha reprovado, eles entenderam que eu tava no 4º ano e tava depois no 5º. Contei agora 20 anos depois. E continuei lá. Olha só o trauma de perder o último ano. Eu era da comissão de formatura, eu organizei toda a formatura. Eu fui em toda a formatura sem estar me formando. Que isso? Tive que fazer o outro ano, por quê? Porque eu queria ficar fora do horário, porque eu queria que me vissem lá, sendo a última a sair. Nossa, como trabalha essa moça, né? E aí aconteceu o quê? Eles criaram uma regra que se você não passasse na OAB de primeira, não ficava. Eu fui na prova da OAB tomando remédio, de tanto que eu tava tremendo de ansiedade nervosa. Não passei. Putz. No dia seguinte me mandaram embora. Que merda, hein? Eu passei esses 2 anos me dedicando ao inferno. Que isso? E recebi tudo de bom, sucesso. Mas, Cafeína, vou te falar, tu foi muito garota aí. Mas ela era garota. Tinha 22 anos. Não, mas é porque assim, todo mundo sabe que o que importa mesmo no trabalho é o happy hour.
Tu pode ser um péssimo funcionário, mas se você for uma boa companhia no happy hour, dificilmente você será demitido. E eu sou péssima de happy hour. Eu levava marmita pra não ter que almoçar com eles. Eu não gosto de com vescote num trabalho. Não gosto. Acho fofoca. É um falando mal do outro, é falar mal de chefe. Não, calma aí. Mas o melhor que existe numa empresa... Eu acho que o trabalho ele só existe para que as pessoas possam fofocar. Porque uma boa fofoca no ambiente de trabalho, nossa, faz com que você... Isso sim te motiva. Larga, sabe esses coaches aí de trabalho? Deixa essa porra de lado, gente. Pessoal do RH, fica aqui a dica, tá? Deixa esses coaches motivacionais de lado e crie fofocas. Tipo, descobre quem é que tá dando pro motorista, quem é que tá pegando o chefe. É isso que tu quer saber. Que isso? Pô, tu vai. Sabe onde eu sabia tudo isso? Até 5 Aonde? anos atrás eu fumava, né? Então, aí, o fumódromo também. O fumódromo é o melhor lugar do universo. Você é obrigado a fumar quando tá no meio corporativo. Porque você senta lá, se encosta no cantinho e só fica. Aí você ouve tudo. Sem contar que a desculpa preciso fumar, ela serve pra qualquer coisa. Pra você ir embora mais cedo, pra você respirar um pouco. Ah, mas tu não fuma? Foda-se, não entre em detalhes. Eu preciso fumar. E só vai. Tem um episódio do Friends, né, que a Rachel começa a fumar só pra descer com o chefe e ficar puxando o saco dele lá, e ela começa a passar mal. Tem um episódio engraçado assim. Mas infelizmente funcionava assim. Hoje em dia já não é nem bem visto, eu acho, mais. Mas a galerinha da fofoca ainda tá lá perto, com certeza. Mas a gente tá saindo aqui um pouco do Vagas Arrombadas. A gente já tá falando o desabafo da nossa podre vida. Quero enfatizar um pouco as coisas que eu tenho visto nos últimos 2 meses, que ouvintes, se você chegou aqui agora e não ouviu os outros episódios, estou em uma busca de trabalho, de freelas, de edição, de voz, é só me chamar. E tenho procurado muita coisa também alternativa. Tenho curso de RH, administração, gestão, e é muito curioso ver os requisitos pedidos hoje em dia. Primeiro tem o famoso contrate um editor e ganhe uma agência produtora. Isso tá acontecendo demais. Eu não sei o que está acontecendo, gente, mas as vagas, antigamente, eu não sei, eu não tinha essa impressão. As vagas estão pedindo multitarefas. Se você fosse um dos super-heróis, você não bastava ter um poder, você tem que ter 38 poderes pra ser super-herói, pra entrar na liga, sabe? Tem que ser tipo aquele pequenininho, o menorzinho dos Incríveis, que tem todos os poderes. Ele voa, vira capeta, pega fogo, fica transparente. É, você tem que ter todos os poderes. O que tá acontecendo? Contenção de despesas, eu não sei, mas pela minha experiência pouca de vida e de trabalho, poxa, empresas até médias pagam 40, 60 mil para uma agência produtora de 5, 6 pessoas fazerem um trabalho, mas pagam no máximo 3 mil para um cara sozinho fazer tudo. Eu não tô entendendo. É o famoso caso do... O meu sobrinho faz. Até meu sobrinho faz. E diminui. Aliás, me sigam no LinkedIn, que é a minha mais nova rede social, muito bem frequentada ali. Tenho escrito alguns textos. Eu tenho percebido muito essa coisa de diminuir o trabalho do outro, sabe? De falar assim, mas é só escrever um texto. Mas é só cortar um negocinho. Mas é só isso. Tudo é diminuir o trabalho um pouco do outro. E eu entendo que quando você não sabe como aquilo é feito, seja na edição aqui, seja no áudio, seja em qualquer área de trabalho, eu não sei como é que faz programação, pra mim é só copiar e colar. Não sei. Mas eu não vou diminuir aquilo de quem sabe o que faz. Não, mas é a partir do momento em que você diminui algo que você não sabe fazer, aí você se sente no direito de precificar pra baixo, né? Se você valoriza o funcionário... Eu já fui essa pessoa que fala assim, se não der nada certo, eu vou ser vendedora de shopping. Porque eu diminuía quem trabalhava vendedor de shopping, caixa de Renner. Porque o negócio é fácil, é sentar lá e falar crédito ou débito. É fácil. Só que aí quando você acompanha como é o trabalho, tem um horário, tem até tarde, você tem que ir de almoço, você não pode fazer xixi, você tem chefe em cima de você, você tem meta. Você tá lidando frequentemente com inúmeras pessoas diferentes, que vão vir com humores diferentes, podem ser extremamente grosseiras com você, então você tem que ter jogo de cintura. Tem problemas de sistema, você tem inúmeras coisas de problemas em qualquer trabalho que seja remunerado, é porque você não faz de graça. É porque não é fácil, qualquer coisa. Diminuir o trabalho do outro, eu tenho visto muito isso. Mas você quer essa lista de 10 funções para eu fazer? Não, mas uma é só escrever um textinho aqui.
A outra é só cortar não sei o quê, é só fazer isso, é só fazer isso. Eu tenho ouvido nos últimos 2 anos muito esse é só fazer isso. Cafeína. E quando o potencial cliente pergunta orçamento e some. Eu sofri um ghosting, não só de orçamento, como de 10 amostras. Eu já tinha mandado 10 amostras de vinhetas prontas. A pessoa sumiu. De bloquear. Que isso? E usou as vinhetas? Não sei até hoje. Não faço ideia. Eu achei tão estranho. Acho que a pessoa ficou com medo de falar que não queria. Ou ficou com medo de falar que queria e ter que pagar? Sabe quando você não quer terminar com a pessoa, não sabe como, aí você bloqueia e some? É isso. Sei lá, eu não sei o que aconteceu. É terrível, terrível. Essa diminuição eu acho muito importante falar. Esse acúmulo de coisas, todas ao mesmo tempo, acho importante falar. E queria falar alguns termos aqui, muito engraçados. Se você ouvinte tiver alguns termos novos pra me contar, me diga, que eu acho isso divertidíssimo, apesar de ter vontade de chorar nesse momento. O primeiro que me incomoda muito é o sentimento de dono. Você precisa se sentir dono. Você tem que ter essa vontade, essa gana de dono. Eu não sei vocês, mas todo dono que eu conheci não tinha vontade nenhuma. Era o que menos tinha vontade. Já vi vaga, disponibilidade em 24 horas. Por 24 horas. Pô, mas esse é fácil. Fica aqui a dica pra vocês. Você tenha um chip pro trabalho, e aí o que você vai fazer? No horário comercial, você ativa esse chip. Acabou o horário comercial, você desliga. Na hora que o pessoal virar assim do outro dia e falar assim, pô, mas tu não atendeu não? Fala assim, cara, nem tocou meu telefone. Vou te contar que eu trabalhei também no escritório de projetos culturais, que era contrato para terceiro setor. E a primeira coisa que a chefe me fez foi me dar um Nextel. Não sei se vocês lembram. Sim. Do Nextel. Primeiro era um barulhinho aterrorizante. Era um walkie-talkie à distância. Era um walkie-talkie. Sim. E assim, era 11 da noite... Tá lá, pipi, horário flexível que chama. Ela me chamava a qualquer horário. E assim, era pipi, 11 da noite. Nossa, morreu alguém pra mim. Qualquer pessoa que me chamar essa hora, morreu alguém. Drica, eu lembrei aquele negócio que a gente viu ontem. Eu acho que tem que fazer tal coisa. Eu assim, não tinha horário. Naquela época, hein? Eu tô falando de 15 anos atrás ainda. Cafeína pioneira aí no PJismo. Não, mas eu já era autônomo, já era contrato. Esse é o problema, né? Hoje todo mundo tá com medo de perder vagas e empregos para inteligência artificial, né? Eu passei por uma geração que perdeu a CLT para terceirização. 2 trabalhos que eu passei, eu fui dispensada porque terceirizaram o jurídico. Meu Deus do céu, quando a gente ainda tinha CLT firmona. Não vale mais a pena pagar um cara formado aqui para ficar sentado esperando as coisas e tal. Eu contrato um escritório terceirizado, quando chegar ele faz. Uhum. Vi uma geração sendo substituída pela terceirização. Isso já não dá para culpar só o Temer, né, que teve a reforma, mas ele só oficializou o que estava acontecendo já há algum tempo, que era essa terceirização. Não tinha CNPJ, era contrato autônomo mesmo, pessoa física, e por tempo determinado, e segue o baile. Claro, se você entrasse na justiça, muita gente ganhou e tal, mas a gente é de uma época que falar isso suja meu nome, né? Hoje em dia não suja mais nada, não. Foda-se. Sim. Agora, outra expressão que eu amo e que eu tenho visto em várias vagas é desejável ser uma pessoa feliz e bem resolvida. Pagar bem ninguém quer, né? Só isso aí já tira metade da galera da seleção. E isso exclui grande parte do país, né? Porque... E essa coisa de se você ser feliz pessoalmente, você ser terapeutizado. E aí eu vou usar a palavra que eu mais amei, que eu vi numa vaga de RH semana passada, que é você ser coachable. Que porra é essa? O que é ser coachable? Gente. Coachable é você ser capaz de ser coachado. Não, mas eu tô... Não, gente. Não, agora eu entendi, Cafeína. Quer dizer que você tem que ser capaz de ser coachado, ou seja, chicoteado. Chicoteado, isso. Chicoteado, ótimo. Então, assim, 2 vezes por semana você vai ter uma reunião com um coach que vai te animar, que vai te incentivar, que vai te treinar. Então, você tem que ser coachable. Nossa. E sabe o que é o pior? A empresa te demite por você ser uma pessoa realista e
entender que tudo aquilo ali é firula só pra você, tipo, transparecer que tá feliz. Vocês já acompanharam a abertura de uma loja dessas de departamento, C&A, Renner, Marisa, qualquer uma assim, na hora que abre, aqueles 10 minutos antes, já acompanharam lá dentro como é que é? Graças aos deuses, não. Geralmente tem uma líder que puxa um grito de guerra, e esse grito de guerra, ele tem que ser repetido como um mantra X vezes até o horário da abertura. Isso é uma pessoa coachable, por exemplo. Então, você tá no grupo, todos estão lá em volta, e essa líder fica, por exemplo, Americanas é demais, Americanas vai vender, sabe? Tipo, tem um grito de guerra que elas repetem como mantra 10 vezes, 15 vezes, ali 1 minuto, 2 minutos antes de abrirem as portas. E essas pessoas têm que estar disponíveis para ser coachadas, assim, Sabe uma coisa que esse sistema dessas coisas que você tá falando gera, e isso me gera um descontentamento com colegas de trabalho? É que assim, as empresas, elas querem muita gente que obedeça. Basicamente é só obedecer. Você tem que fazer as coisas e você tem que obedecer, mas você também precisa ser uma pessoa proativa, que no meu vocabulário significa trabalhar a mais sem receber porra nenhuma. Mas o que esse sistema de vagas e o sistema de emprego que a gente tem cria pra mim são seres que têm medo de agir autonomamente. Por exemplo, não sei se vocês trabalharam já com pessoas assim que, às vezes é só você olhar o que tem pra fazer e resolver um pequeno problema que deu ali, mas a pessoa, tipo, como a porca não tá entrando, ela não sabe o que fazer. E aí ela fica assim, não tem como parafusar. E, tipo, é só uma coisa dela virar a porca do outro lado e tentar e ela vai conseguir colocar a porca no lugar? Não sei se eu consegui ser claro no que eu quero dizer. A pessoa saber resolver o problema. Isso! O ambiente de trabalho é muito difícil. O meu TCC do RH foi trabalho em ambiente tóxico. A gente tem que usar experiências aí. Mas o ambiente de trabalho, ela faz aquele grupo, aquelas pessoas deixarem um resultado péssimo, ruim, uma imagem ruim, ou maravilhoso. E isso é mágico. É questão de detalhes, é uma comunicação bem feita ou mal feita. É um incentivo pequeno, não é um PlayStation 5 disponível. É uma coisa simples, é um feedback. Olha, uma retroalimentação, beijo, Julia. Simples. As pessoas têm criado nomes e circunstâncias muito grandes. Eu vou dar um exemplo aqui, já estou me estendendo nisso, mas que para quem está ouvindo talvez seja muito mais claro, assim. Trabalhando em liderança de equipe, eu tive muita dificuldade de sozinha, num departamento, incentivar que as pessoas tivessem iniciativa, que nem falou, ser proativa, sem ser baba-ovo. Sim. Sem ser só por puxa-saco, porque realmente se interessasse naquilo. Quando você sabe que aquele cara, aquela pessoa é maravilhosa, dá um pavor dela desanimar, porque você tá perdendo um ouro, né? E eu fiquei tão feliz que um belo dia ele chegou e falou assim, eu peguei esse áudio aqui do cliente, que era um áudio que o cliente deixou pronto e aprovado. Você não precisava nem ouvir, tá? Ele ouviu, ele falou assim, poxa, eu queria melhorar aqui a equalização rapidinho dele e subir, pra aí todo mundo usa melhor. O que você acha? Posso? Pena que era virtual, porque eu tinha vontade de abraçar ele. Lamber a cara dele e falar, lindo. Porque assim, ele não precisava ter ouvido, ele não precisava ter feito aquilo, ele não precisava nada. E ele simplesmente teve essa iniciativa simples, muito simples, de deixar o trabalho que nem é a assinatura dele, mais bonitinho, simples. O que eu tô falando parece óbvio. Mas não é. Mas não é uma bateção de palma e de gritaria. E vamos lá, você é maravilhoso. E não. São coisas simples que eu vejo, poxa, que bom, ele ainda tá interessado. Tá mostrando pra empresa que você tá interessado, sem tá falando, uhul, vamos tomar cerveja. Vamos fazer. E é isso que você falou. Você motiva alguém dando feedback falando, cara, isso aqui, foi foda do que você fez, você não precisava e você foi lá, você é uma pessoa... Você, mostrar que a pessoa, ela tá crescendo como profissional. Exato. Agora que um péssimo chefe faz, e às vezes faz por cima de você e estraga tudo, ele chega pra esse cara e fala assim, por que você perdeu tempo com isso? Sim. Aí estraga tudo. Aí todo mundo em volta da equipe falou, pra que eu vou fazer? Uhum. Né? É uma situação simples, não é nenhuma grande coisa. E cada vez mais as coisas estão sendo super dimensionadas. Que você tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que ser saúde mental, não sei o quê. Sendo que exemplos simples
de interesse e de parabéns. E de valorização do funcionário. Quando ele se sente valorizado. Pegando esse gancho, Patrícia, da valorização, o que acontece? Não sei se vocês viram o vídeo que o PH Santos fez sobre a greve dos roteiristas e atores em Hollywood. Não assisti o vídeo, não. Não. Mas então, tem um trecho mais pro final, quando ele tá dando o parecer dele, que ele fala: vocês já viram profissional trabalhar bem, assim, motivado, ganhando mal? Não. Boa parte dos problemas que acontecem com falta de motivação dos trabalhadores passa por esse sucateamento dos empregos, né? Que a galera quer lucrar ao máximo e pagar o mínimo. Sim, se você é o senhorzinho da padaria ali e tá pagando um salário mínimo pra galera que mora aí perto, a gente não tá falando de você, tá? E às vezes, vou até interromper aqui, desculpa, mas às vezes, mesmo ganhando mal, a pessoa não está infeliz no trabalho, porque ela tem reconhecimento, Sim. ela é respeitada, ela tá fazendo o que gosta, Sim, tudo sim. depende, né? É assim, eu vou... Aí agora um depoimento pessoal aqui. Eu trabalhava numa escola, que aí eu posso falar do bom e do ruim sobre essa escola. Então vamos começar do início, né? Eu trabalhei nessa escola pra suprir uma colega minha que ia ter que fazer uma operação e ficaria uns 2 meses sem poder dar aula. Então eu fui substituir ela dando aula e foi tudo bem, a empresa gostou, a escola gostou e me contratou, já sabendo que no ano seguinte o que iria acontecer? Uma das professoras iria ter gêmeos e ficaria 2 bimestres ausentes por causa da licença maternidade, essas coisas todas. Então beleza, né? Fiquei lá, fiquei animado e aí no ano seguinte foi o inferno da minha vida, porque assim, eu fazia, juntando todos os meus tempos de aula, eu fazia 36 tempos de aula. São horas? É porque assim, 36 não, desculpa. Eu fazia 64 tempos semanais de aula. Um tempo de um professor, aqui no Rio de Janeiro, ele é em torno de 50 minutos. Ok. Então, o que acontecia? Eu, como era um professor novo, eu trabalhava o tempo inteiro em pé. E ao longo desse tempo, eu desenvolvi uma fascite plantar, que é tipo, quando você fica muito tempo em pé e você não tá descalço, ou você tá usando sempre... Você tá em pé por muito tempo num lugar plano, e aí vai achatando a tua musculatura de baixo. E eu lembro que tinha uma turma, assim, que era o inferno. Sabe aquela turma que, assim, que eu entrava e eu falava assim, puta que pariu, caralho, eu vou ter que passar 2 tempos com essa turma. E o pior é que, assim, essa turma eu encontrava ela 3 vezes. Ela não era aquela turma que, assim, era uma tortura um dia só. Ela era uma tortura de, tipo, 3 dias. Essa era uma vaga arrombada, assim, que eu tive que passar por um tempo. Mas eu sabia que era um tempo e eu sabia também que eu tava juntando uma grana naquele momento. E tem um detalhe, que tem a questão dos tempos de aula, que você ficava em pé, beleza. Mas se você tava dentro de sala 64 tempos, você tava pelo menos o triplo desse tempo em casa preparando a aula. Não tem como, porque isso dá praticamente de segunda a sexta eu trabalhando. Eu não tinha como ficar em casa esse tempo. Meu Deus. Entende? Basicamente, isso era o que eu trabalhava durante a semana. Eu trabalhava de manhã e de tarde, pegando 7 horas da manhã e largando 6 horas da tarde todos os dias da semana. Puta que pariu. A vida de professor é terrível, né? Eu tenho um tio que é professor, já tá aposentando, mas grande parte da vida dele foi de manhã, tarde à noite. E ainda tem isso, tem uma galera que pega de noite. Você me lembrou agora porque eu também fazia um extra que de vez em quando eu tinha que ir pra alguns lugares que era à noite também. Então tinha esse extra aí. Mas enfim, passou esse período, eu dei graças aos deuses que isso acabou. E, cara, eu continuei nessa escola que eu pegava assim, era 2 tempos numa sexta-feira na parte da tarde. Tipo, sabe aquele horário meio ingrato? Uhum. Mas eu gostava de ir porque o ambiente no lugar nem era tão bom assim. Mas tinham alguns professores que deixavam o clima legal e tinham vários alunos com quem eu tinha contato que era muito bacana. Então eu falava assim, cara, eu não quero deixar de trabalhar aqui porque tem essa galera que me motiva a continuar trabalhando aqui. E isso é que era bacana. Então tudo é ambiente, né? Faz diferença. Às vezes você ganha muito bem e o ambiente é péssimo. Sim. Aí você fica todo dia falando, eu tô aqui pelo dinheiro, eu tô aqui pelo dinheiro. Aí rola o famoso quiet quitting, que agora tá na moda, o quiet quitting, que é você vai se despedindo silenciosamente, né? Você dá ghosting no trabalho. Não é nem ghost, assim, eu faço o que me pedem.
você não mais nada, você se limita a isso, tá na moda, isso daí, né? Que eu nem acho que seja errado, hein? Super, mas é o que acontece em grande parte dessas grandes empresas, viu? Uhum. As pessoas estão lá pelo status, para colocar no portfólio, no currículo, eu trabalhei para essa grande empresa, vai me ajudar para os próximos, eu preciso ficar aqui um tempo por causa disso, ou eu não consigo esse salário em outro lugar, porque eu tô ganhando muito bem, mas todo o resto é horrível. Então eu tenho que aguentar aqui um tempo, pelo menos até para guardar alguma coisa e tal. Enquanto isso, a pessoa fica estressada, remoendo, trabalhando mal, trabalhando o necessário. Fazendo o mínimo necessário. E você percebe trabalhando com uma pessoa que está assim também. Você percebe quando você tá ali assim, preocupado, vamos fazer isso aqui, a pessoa fala, tá, você que sabe, né? É o mesmo do relacionamento amoroso, né? Você percebe quando o negócio tá indo. Acho que o problema disso é que isso te desmotiva. Não tem problema nenhum da pessoa estar desmotivada, não querer fazer as paradas, porque é a vida dela. Mas a partir do momento que ela começa a te contaminar, né, a te contagiar com essa depressão de trabalho, aí eu acho que é problemático. É problemático fazer isso com os colegas. Você começa a perceber que tem um colega animado pra fazer alguma coisa e aí chega alguém e fala assim, relaxa, não faz isso não e tal. E aí você fala, pronto, agora você tá prejudicando. Sim. Né? Mas também tem diferença. Tem um detalhe aí muito importante. Tem a galera que é desanimada de trabalhar na hora do trabalho e tem a galera que só te bota no eixo pra você não ser explorado. Sim, sim. Porque isso já aconteceu, inclusive, nesse emprego novo. Teve dia que eu tava fazendo não sei o que lá, aí eu peguei e comentei assim, não, porque eu vou fazer tal coisa, tal hora, não sei o que. Ela falou assim, cara, isso é fora do seu horário de trabalho. Resolve amanhã quando você estiver lá dentro, trabalhando. Vai fazer outra coisa. Vai viver sua vida. Não fica só trabalhando, senão você vai ser consumida pelo trabalho e ele vai ficar cansativo demais. Eu tenho um amigo que ele passou pro concurso de São Paulo, né? Ele trabalha na polícia. E ele era acostumado, nada a ver, ele passou pra policial, mas ele era da área de engenharia. E ele estava acostumado com o ritmo de engenharia, de produtividade, de você fazer, até porque ele era autônomo. E quando ele entrou lá, ele queria fazer milhares de coisas, porque ele estava trabalhando interno. E aí o cara falou assim, cara, você entregando 10 ou você entregando 100, o seu salário é o mesmo. Aqui a gente não trabalha por produtividade, aqui a gente trabalha por qualidade. Que é tipo, cara, você vai ficar nessa correria de fazer as coisas, vai chegar uma hora que ou o trabalho vai te consumir, ou você vai fazer o trabalho mal feito. É melhor você fazer ele bem feito e entregar tudo certo. Até porque se você faz ele mal feito, você vai ter o trabalho de refazer. Você percebe quando a pessoa tá fazendo pra se livrar daquilo, aí você vai ouvir e fala assim, cara, tem erros básicos aqui. Sim. Não, você não releu, você não reouviu, você não refez. Fiz sim. Não, aí refaz. Mas você vê que tem um pessoal que faz assim, né? Infelizmente. Tá beirando a defender a empresa? Não, mas eu sempre falei pra todo mundo que trabalhou comigo, seja em qualquer lugar. Você não tá defendendo o nome da empresa, você tá defendendo o seu nome. Se tem uma coisa que eu aprendi com os meus pais de verdade sobre trabalho, eu tenho o meu nome. A única coisa que eu tenho. A gente que é pobre, a gente só tem nome. Basicamente. Todo lugar que eu trabalho é assim. Aí fala assim, nossa, mas você é dedicada, se dedica à empresa, se defende a empresa. Não, eu defendo o meu nome. Eu quero que todo lugar fale assim, nossa, ela fez trabalho legal. Trabalho certo, agiu certo. Ou pelo menos não cagou na balada. Né? Que nem a gente fala aqui. Não fez alguma coisa errada. Mas também não foi explorada, né? Tem esse detalhe. Que tem que definir muito bem essa linha de até onde você está sendo um bom funcionário e até onde você está sendo explorado. Tem um problema com esse elástico aí. Gata. Aí ganha um burnout. Tem problema com esse elástico porque a gente entra numa rodinha de hamster, né? Tipo, eu não posso parar, eu não posso parar, eu não posso parar. Mas eu acho que assim, eu agradeço muito a Priscila, né? Eu também, beijo, Pri. Beijo, Priscila. Que ela me deixa muito o pé no chão, assim, porque eu sou uma pessoa workaholic sinistra, assim. Eu sou do tipo de pessoa que eu tenho que entregar, eu tenho que produzir. E aí, quando eu termino, vem meio que um vazio, assim, do tipo, agora eu não tenho nada pra fazer, o que eu vou fazer? E a Priscila, ela fala, olha, não é assim. Você tem que ter horário pra trabalhar e tem que ter o horário pra lazer. Relaxar. Mas, cara, isso é muito bizarro, porque no fim das contas, o nosso viver não é o trabalho. A gente trabalha pra gente poder viver. E vamos ter que aprender isso de alguma forma. Não sei como, mas... Cafeína,
Eu tenho uma dica pra você. Que tal você começar a fazer podcast? Porque todo mundo que eu conheço, depois de um tempo, começa a trabalhar. Já dizia a tia Neide, é uma coisa que desabafa a gente, né? Oh, meu Deus. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. Eu queria aqui dar um exemplo, não sei se já passaram por algum processo seletivo bizarro. Eu fiz um textão uma vez no LinkedIn contando isso, e aí eu queria contar para os ouvintes aqui de uma forma breve, tá? Quem sabe outro dia a gente faça uma coisa só contando processos seletivos legais. Mas teve um que eu passei numa grande empresa de material de construção, famosa, que era para assistente jurídico, e era aqueles processos seletivos de 3 meses, que você passa primeiro uma prova, depois um teste, depois uma redação, depois um desenho. Quase um concurso público. Isso, depois você vai à psicóloga, depois você vai não sei o quê. Enfim, eu passei os 3 meses, acho que foi o único processo seletivo que eu cheguei no último. Me ligaram e falaram, olá, parabéns. Dentro de 40 candidatos, nós escolhemos 3 para estar aqui na fase final, conversar com fulano de tal e escolher entre os 3. Nossa, imagina, esteja aqui dia 13 de março. Eu estava com o coração disparado. E é engraçado como esses processos seletivos, aliás, uma crítica imensa a todos os RHs, aí a GUP, um beijo para vocês e tudo. Eles criam uma tensão como se aquilo fosse um prêmio do No Limite, como se fosse um prêmio do BBB. Eu não vou ganhar 1,5 milhão, eu vou ganhar 2.500 E olha lá. por mês. Só que eles dão uma importância para aquilo que não tem. O problema é que eu tinha 20 e poucos anos e eu achava que tinha. E eles convencem, né, porque faz aquilo virar ouro. E aí, o ouro estava lá, quase muito perto de mim. Cheguei lá, eu e mais 2 pessoas, uma mocinha mais nova, um carinha um pouco mais velho. Sentamos nós 3 numa mesa, fizeram a gente esperar um tempão, água. Como é que você bebe água, como é que você bebe café? Sabia que tem essa variação? Como é que é? Se comporta com isso? Não. Existe essa variação do RH de como é que você bebe água, como é que você bebe café, se você se serve, se você oferece para os outros, se você devolve para a bandeja. Diz que eles olham tudo isso. Nossa. Que palhaçada. E você lá, pensando nisso, né? Poxa, eu desenhei um chorão, uma árvore, será que eu fiz certo? E aí, a moça veio com um paninho, um saco de paninho, parecendo aqueles sacos de moeda, sabe? E falou assim, olha, cada um pegue o seu. Aí colocamos a mão no saco, tinha um papelzinho para cada um. Podem abrir o papelzinho. O meu papelzinho falou, que pena. Ah, não. Não foi dessa vez. Não, Para não. trabalhar com a gente tem que ter sorte. Tá de sacanagem. Eu olhei o papelzinho, olhei pra pessoa na minha frente, olhei pro rapaz do lado, pra menina. Sabe quando as pessoas se entreolham? Não. E só a menina tava com um sorriso. Não. O cara, juro, o cara olhou pra mim como se fosse, você sabia dessa? Você sabe o que esse cara tava pensando, né, Cafeína? Foi um dos momentos mais constrangedores da minha vida. Eu vim preparado pra dizer que era uma águia! Porque tem a visão de lá de cima de todo. Eu trouxe um compasso, né? Não. E a menina era a única que tava sorrindo. Sacanagem! Eles escolheram no sorteio. Caralho, Essa minha grande história de processo seletivo, eu passei por vários muito estranhos e tal, não sei o quê, mas nada se comparou ao que eu senti naquela mesa. mas eles podiam pura e simplesmente ter feito o sorteio sem vocês saberem. Eles podiam qualquer coisa, Mogli. Eles podiam simplesmente virar e falar assim, gostei do seu cabelo, vai você. Qualquer coisa. Mas aquele momento foi tão constrangedor, porque eu não sabia o que fazer depois. Tipo, eu levanto, eu agradeço, eu mando tomar no cu. O que eu faço? E o rapaz estava do meu lado também, né? Lógico, porque ele também teve um papelzinho sem sorte, igual a mim. Cara, mas isso é a coisa mais ridícula que eu já vi. Eu já passei por um processo seletivo onde uma das pessoas que estavam na entrevista meio que fez com que o entrevistador me contratasse, né? Porque ia ser várias pessoas contratadas, mas acho que a galera não estava muito bem preparada para saber quem era, assim, quem que ia levar, qual era o perfil. Aí, basicamente, uma das pessoas que estavam participando, que também foram escolhidas, meio que me vendeu bem lá, sem ter qualquer conversa, alguma coisa assim. Sabe quando você simpatiza com alguém e aí você fala bem da pessoa? Uhum. Foi basicamente isso que aconteceu e por isso eu acabei sendo selecionado. Foi um final feliz, pelo menos, né? Sim, mas assim, pelo menos foi aquele lance assim, rolou dentro da dinâmica, tudo,
né? Não foi uma parada de... Então, bota a mão aqui bota a mão aqui nessa caixa e vamos ver se você pegou uma viúva negra. Se você pegou uma viúva negra, se fudeu. Agora, todos vocês, inclusive vocês ouvintes agora, vão entender a piada interna do Papo Delas de toda vez que eu digo que eu nunca ganhei nada em sorteio. Não, ai, gente, não, gente. E a famosa pergunta: é casada? Tem filho? Pretende casar? Pretende ter filhos? Eu ouço essa pergunta até hoje em todos, desde que eu me formei de estagiária. Em estagiária, minha primeira entrevista foi naqueles escritórios em cima da padaria, com 2 caras que eram sócios, e só eles queriam uma empregada, literalmente uma secretária estagiária lá. A primeira coisa que ele me perguntou é: você namora? Eu tinha 19 anos. Que isso? Aí eu falei: não, hoje não, Fábio. Não, mas você tem alguém em vista? Por quê? Não, é só pra saber se você vai casar logo, vai ter filho, porque mulher menstrua, né? E assim, essa foi minha primeira entrevista, eu tinha 19 anos, nós estamos falando de 22 anos atrás. Naquela época era pior, hoje em dia já não tem descaradamente algo assim, tem mais implicitamente, né? Mas ali, é engraçado como eu fui criada de uma forma de que eu não reparava essas coisas, porque ali eu fiquei culpada de ser menstruada, sabe? Eu me senti meio tipo, é chato, tipo... Aí eu pensei assim, nossa, acho que eu posso emendar a pílula, né? Acho que eu posso fazer alguma coisa. E eu me culpei com 19 anos. E assim, eu fico muito feliz que essa geração de hoje, imagina, nunca passaria pela cabeça delas, né? Se culpar por isso. E eu fico muito feliz que isso não exista hoje. Mas eu quero dizer que da minha geração, eu conheci outros colegas que também se sentiram mal, pessoalmente, não por quem perguntou. Isso existiu, tá? Meu Deus. Então... ainda tem, só que hoje é velada. Hoje a pergunta é assim, que bacana, você é casada? Que bacana, você tem isso, mas você pretende... Não E eu é. já não tenho muito, porque eu já tô daqui a pouco eu tô na menopausa, né, eles vão ficar felizes. Mas aí vem o etarismo, né, aí já vem uma pessoa de idade, né, já vai ter toda essa história do etarismo agora, ainda tem isso. Mas pergunta, a minha curiosidade é saber dos homens, Mogli, porque eu conheci homens que falaram que nunca foram perguntados e conheci homens que falaram que sempre foram perguntados. Sobre relacionamento, vida pessoal, algo assim. Gente, isso nunca aconteceu comigo, assim. Já devem ter me perguntado se eu era casado, mas mais por uma questão de tá fazendo a entrevista ali e aí ser mais uma pergunta dentre as perguntas que estão lá. Nada assim que fosse divisor de águas. Pelo menos eu nunca li desse jeito. É porque pro homem essas perguntas não são divisores de água. Eu tenho uma amiga que perguntou, que o cara perguntou pra ela quem que iria na reunião do filho dela. Será ela ou o marido? Tipo, essa pergunta na entrevista. Pra homem não perguntam, né? Impressionante. É curioso, mas eu conheci homens que falaram que perguntavam pra eles também. Pra saber como é que era a dinâmica aí, né? Enfim... são perguntas mais sexistas mesmo. Agora tem etarismo da idade. Tem algumas coisas que eu percebo implicitamente da idade. Tem o famoso voluntariado. Trabalha com a gente por um tempo. Eu quase pensei em aceitar um trabalho desse. Ainda bem que não, porque eu sou trouxa, mas eu tenho limites, né? Porque o período de experiência... Nossa. Não, porque você vai trabalhar num meio que vai te dar projeção, e aí você vai conhecer muitas pessoas bacanas que vão fazer milhares de coisas boas na sua vida e a sua vida vai ser um arco-íris. Pensa no seu portfólio, né? Pensa no seu portfólio. E assim, o que me propuseram foi, no período de experiência por 3 meses, a gente não paga. Você ganha essa experiência, trabalha normalmente, tá? Período integral, normalmente. A cobrança é igual, o salário não. Normalmente, porque assim, você não precisa comer nem pagar as contas esses 3 meses, né? Normalmente. Aí se você for aprovado nesse período, tipo, ótimo e tal, aí a gente começa com alguns benefícios. Caralho. Quando você tá precisando, você fala, vamos lá, eu tô ganhando nada aqui também, né? Meu Deus. Eu quase caí nessa. Sério, Cafeína? Você tem todo esse tempo de estrada Sério. e tu quase caiu numa coisa dessa? Porque você para 5 minutos pra pensar, fala, eu não tô fazendo nada mesmo, pelo menos eu vou estar fazendo uma coisa com a possibilidade de.
Aí você para 5 minutos e fala assim, melhor não. Melhor não. Não, né? Mas é um periguinho. Eu sei que é. Quando você é jovem, a gente tem muito ouvinte jovem, né? Recém-formado, ainda muito jovem. Então, eu acho que talvez valha, tá? Como estagiária, quando eu sair da faculdade, talvez eu faria, sim. Porque aí é diferente. Você tá começando, você vai dar umas cabeçadas, você vai ter história pra contar no podcast depois. Você vai... Mas assim, Café, na prática, dependendo do tipo de exigência que for das próximas vagas, não vai servir de porra nenhuma. Mesmo que você tenha a experiência ali, se você não tem ela registrada numa carteira, se você não tem nenhum documento de registro da sua experiência, não vai servir de nada. Mas, Paty, o que a Cafeína tá falando, pelo que eu tô entendendo, é o seguinte. Quando você é jovem e você não tem uma casa pra sustentar, você tem pai, mãe, essas coisas todas, vale a pena você se meter numas paradas dessas assim? Por quê? Porque te dão bagagens. Pode não ser necessariamente naquela área, mas toda a experiência que você vive com relação a trabalho e relacionamento, isso agrega para você ter percepções, inclusive de furadas no futuro. Tão importante quanto aprender o que deve ser feito é aprender o que não deve. Uhum. E assim, a gente aprende na prática. Jovem, você tendo sem responsabilidade de casa, comida, tudo isso aí, faz isso, no máximo, você vai colocar lá no seu currículo, no seu portfólio, trabalho voluntário. É muito chique hoje em dia falar trabalho voluntário. Eu fui voluntariado nisso, naquilo. Você parece uma pessoa muito engajada quando você faz. Eu fui voluntário em ser otário aqui nesse trabalho. Eu tenho MBA em otariedade. Um monte de coisa. Gente, eu queria terminar com uma reflexão que eu tive essa semana pensando em tudo isso. E queria também a opinião de vocês aí. É sobre a expressão parecer desesperado. Porque assim, eu como mulher, desde criança, a Paty, não sei se teve essa criação, mas a gente é criada falando, não faz isso pra não parecer desesperada. Ai, sim, já. Não pede comida na casa da tia, que você parece desesperada. Não come primeiro que os outros na mesa, você parece desesperada. Não fala pro menino que você gosta dele, que você parece desesperado. Não pede pra ser amiga da fulana, não fica forçando que você parece desesperado. E esse parecer desesperada virou um gatilho, assim, de vida. Você tem que tomar cuidado o tempo todo pra não fazer as coisas, pra não parecer desesperada. Aí, você tá desesperado. Seja um trabalho, sei lá, uma coisa na sua vida, você tá desesperado. E você tem que trabalhar esse esforço imenso de não parecer desesperado. Na área do trabalho é onde as pessoas que precisam geralmente estão. Se não estão trabalhando, não estão recebendo, a grande maioria que precisa está desesperada. E demanda muita energia para não parecer desesperado. Aí o que acontece? Eu vi essa semana pelo menos 2 posts de recrutadores de RH muito renomados, falando que não é bem visto você colocar no LinkedIn ou na internet que você está open to work, aberto ao trabalho ou desempregado, porque você parece desesperado. E eu gostaria de dizer para todos os recrutadores, para todos os RHs, para todo mundo, que as pessoas não parecem desesperadas, elas estão. E se eu tivesse colocado isso pichado no muro da tua casa, talvez seria um desespero. Mas se eu estou fazendo isso numa rede social minha, própria, ou de uma empresa que está recrutando, eu simplesmente estou tentando, eu não estou sendo desesperada. Eu acho muito chato, muito ridículo essa formalidade que tá rolando hoje, que você tem que sempre parecer que você está ótimo, que você está num ano sabático, que você está aproveitando esse período para estudos, que você está sempre radiante, muito feliz com esse momento para não parecer desesperado. Ai, que saco. Eu fiz muito seleção e a última vez de equipe, eu recrutei algumas pessoas para a equipe e eu não podia julgar ninguém ali que parecia nitidamente desesperado. Porque eu sei que estão. Eu não estou julgando mal e não vou deixar de contratá-los porque a vida é assim. Então eu peço mais entendimento do que é parecer desesperado. Eu não estou puxando uma arma e coringando em cima de um CEO de uma empresa.
Isso é parecer desesperado. Eu tô só pedindo, por favor, uma oportunidade, ou que conheça o meu trabalho. Isso eu tô falando aqui na primeira pessoa, mas eu tô falando de forma genérica, tá? De todos nós, assim. E eu acho que isso precisa ser revisto, refeito. Fala-se tanto em saúde mental, tanto em recursos humanos humanizados e tal. E tá caindo muito no coachable. Muito no coachable. Eu queria jogar essa reflexão para os ouvintes, para vocês, da gente rever esse negócio do parecer desesperado, sabe? Cafeína, você precisa fazer uma correção aí, para você não parecer desesperada. Você tem que colocar... Tô falando demais, tô parecendo desesperada. Não. Você tem que colocar que você, fazendo jus ao seu meio de trabalho, está num hiato criativo. Que é um ótimo termo também. Ótimo termo. E fazer um texto dizendo que eu estou muito agradecida por esse layoff. Porque me possibilitou me conhecer melhor. O autoconhecimento dessa fase é uma delícia. Talvez os ouvintes não tenham pego essa referência, mas é porque nenhum podcast acaba de verdade. Eles sempre entram num hiato criativo. Nós estamos num ditongo, sempre. Mas aqui, qual o emprego dos sonhos de vocês? Trabalhar muito pouco e ganhar muito, né? O meu é ser herdeira. Sério, eu acho que o meu emprego dos sonhos é não ter que trabalhar. É quase ser herdeiro, assim, mas é tipo... Foda-se a maneira como eu conseguir isso. É só eu simplesmente não trabalhar. Eu digo que quando eu era criança, eu assistia muito essas novelas que os ricos chegavam em casa, bem vestidos, jogavam a bolsa no sofá, faziam um uísque e iam pra janela, assim. E eu falava assim, eu vou ser essa pessoa, eu só não sei como chegar lá. E eu nunca soube como chegar lá, até hoje. Não consegui ser essa pessoa aí que simplesmente é rica. Você não sabe o que ela faz, ela é rica, foi um trabalho rico, né? Mas sendo pé no chão, eu tô numa fase com muito receio do futuro, porque as coisas que eu fazia antes não quero fazer mais, as coisas que eu faço hoje parece que estão sendo ultrapassadas por outras, e eu preciso de algo que me sustente aí nos próximos... pelo menos 30 anos, né? Então eu tenho que me adaptar ao que está acontecendo. Mas se fosse para sonhar, hoje eu viveria da minha voz pelos próximos 10 anos, faria uma fortuna, lendo textos, qualquer coisa assim, ganhando por mês o suficiente para guardar um dinheiro para um apartamento e para uma boa previdência. E faria, assim, 2 horinhas por dia, sabe? Sim, seria o emprego dos meus sonhos. Sendo um pouquinho mais nerd, eu adoro preencher planilha. Se você me pagasse uns 20 mil reais, tá bom, hein? Eu tô chutando baixo, tá? 20 mil reais pra eu passar o dia preenchendo a planilha. Só vintão? Eu preencho lá nome, aí coloco assim, eu vou automatizar isso aqui, vou pôr andamentos aqui. Eu ia brincar de planilha o dia inteiro. E aí seria um grande mundo pra mim. Então, talvez, assim, tô fazendo um mundo. Brincar de planilha, uns 20 CLT, tá? Meu Deus. Mas aí tem férias e tal. Parafraseando o grande Renan de Almeida, motorista da Towner Azul Bebê, o sonho de todo profissional é abandonar a sua profissão. Tem outra frase maravilhosa que fala assim, Rogerinho, eu preciso de muito pouca coisa pra ser feliz. O problema é que eu não tenho essas poucas coisas. Sim. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. Ai, ouvintes, isso tá ficando imenso, vai virar um imenso desabafo. Você aí que é psicólogo, psiquiatra, que é profissional do RH, manda um abraço pra gente, contato@papodelas.com. Mande seu currículo. Quem sabe a gente analisa aqui nos comentários o que você acha, Patsy? Pode ser, ou melhor, manda uma vaga de emprego. Manda uma vaga de emprego ou o seu currículo, que nos comentários a gente lê e comenta e critica. Olha que se essas duas coisas acontecerem, vocês vão virar um cátio do podcast. Olha, eu adoraria fazer um podcast temático só disso, hein? Ia ser maravilhoso. Posso aqui dar consultoria, já tenho aqui, tem estudo pra isso.
vou dar consultoria aqui. Então mande você o seu... Ah, também tem a sua palavra, né? Que nem eu falei, o coachable. Quem sabe uma palavrinha boa que você acha aí nas vagas? Vai ser bom pra gente se divertir. Eu queria agradecer demais, Léo Mogli, excelente editor, colega, amigo, marido e podcaster. Quero agradecer a participação. Talvez que tenha mais vezes, hein? Vamos marcar isso aí uma vez por ano, quem sabe? Gosto muito. É muito bom poder gravar com quem sabe gravar. Obrigada, Léo. Eu que agradeço estar aqui de novo. Vocês dois sabem que eu tenho um carinho muito forte por vocês. E, cara, aqui é muito bacana porque a gente se diverte, a gente não grava, né? A gente conversa. Conversas de bar. Senão eu não estaria aguentando 6 anos, né? É verdade, temos aí um ponto muito importante. Então já tinha tacado a cabeça na parede. Patsy, obrigada, meu bem. Eu que agradeço, meu amor. Obrigada, Mogli. Obrigada, pessoal que está ouvindo a gente. Ai, gente, esse foi o Papo Delas 65. Manda seus bilhetinhos que a gente vai fazer aquela live gostosa entre julho e agosto. E esperem, a gente farda, mas não talha. Vagas arrombadas. Até o próximo. Tchau, tchau. Vai ter que ampliar o nome do episódio para Vagas Arrombadas e outras coisas do trabalho. Exatamente. O episódio vai chamar Pessoas Arrombadas. Pô, cacete. Papo Delas Podcast. E é aqui que nós agradecemos os padrinhos, sim, do mês de junho de 2023, que nos ajudaram a manter o Papo Delas no ar e a continuar sonhando com as riquezas. A vida de Madame pelo mundo. Os padrinhos que autorizaram a divulgação do nome e ajudaram com qualquer quantia no mês de junho de 2023 foram Marcos Colucci, Marco Antônio Júnior, Priscila Matos. Ah, droga, não saiu a Priscila Armani com o Mogli. Vai, Mogli, você de novo. Priscila Armani. Rafael de Souza, Samuel Sobrinho, Julian Catino. Fabrício Guzon, Diego Arvim, Elisnei de Oliveira. ele mesmo, ele mesmo. Nós também temos a opção de você colaborar com o Papo Delas pelo PicPay. Neste mês de junho nós não tivemos nenhum apoiadores, parece que o Pix está engolindo o PicPay cá entre nós, mas se você quiser, fica à vontade no aplicativo verdinho e pode dar um incentivo pra gente com qualquer quantia pelo PicPay. É @papodelas. E falando em Pix, dessa vez teve Pix, galera. A nossa chave, inclusive, é contato@papodelas.com. E no mês de junho de 2023, quem fez o Pix pra gente foi o Henrique Oliveira, Matheus Chibukawa, ele que sempre dá os 40 centavos essenciais para a nossa vida de Madame, Patsy. Sim! Luciana Botelho. Nossa, Luciana, você deve ter sofrido no colégio, né? A Luciana Sem Rede, é por isso que ela não tem meu redes Deus. sociais, ela é conhecida como a Luciana Sem Rede. E temos aqui, ó, Marco Antônio Júnior de novo. Que decidiu ajudar a gente em 2 lugares diferentes. Eu achei isso muito lindo. Parabéns, Max. Você é o ouvinte do mês. É rico. Rico é assim. É rico e muito, muito, muito generoso. Um beijo. Eu queria dizer que o pessoal tá dando 0,40 centavos, porque nós falamos que é muito importante os 40 centavos. Então, pode ser 934 mil reais? Pode, mas coloca 40 centavos, porque ajuda o Papo Delas a crescer. E aqui fica o nosso agradecimento a todos que colaboraram no Papo Delas Podcast este mês. Vocês são muito importantes para nós. Beijo no lóbulo de cada um e vida longa e rica para todos nós, seus lindos. Nós contamos com vocês e quem sabe alguns outros para o próximo mês. É meu aniversário, lembra que eu odeio aniversário? Me deixa feliz. Hashtag Gratiluz. Ou Gratipix, né? Você ouviu Papo Delas Podcast.